Então eu vou aproveitar e agradecer as pessoas que estão acompanhando aqui. Eu acredito que a palestra aqui do Daniel Robles está trazendo bastante informação, está realmente 100%. Tem um papo a respeito de uma estátua que foi achada na Espanha e foi dada como uma figura que pertencia à nobreza da região há muitos anos, que era na cidade de Elche, na Espanha, que ficou conhecido como Dama de Elche, né? E ela era considerada como ibérica. Só que ibérica não significa só quem é da região da Península Ibérica. Existia uma Ibéria na região onde é a Geórgia, da divisa ali com a União Soviética, da Rússia, né? Estou falando União Soviética de besta. Entre o Mar Cáspio e o Mar... Seria o Mar... Agora o velhinho bateu aqui, que eu não lembrei. Mas vamos lá, vamos tocar em frente. Que é bem interessante. E aí, essa figura foi comentada a respeito de ser dessa outra Ibéria, e que foi contestado, um monte de gente crucificou quem falou, então, que não, é lá da Península Ibérica, então, acabou. Se não houvesse tido um contato visual ou qualquer outra forma desse ser não ter estado aqui nas Américas, ninguém ia ter como explicar algumas coisas. Uma delas parte do pressuposto que dois caras, que é o G.A. Kincaid e S.A. Jordan, em 1909, relataram ter encontrado uma caverna super construída de uma forma geométrica super certinha, né? E eles descobriram no Grand Canyon essa caverna. Eles foram para um jornal e falaram assim, olha, achamos uma série de objetos que fazem parte de objetos de ouro e joias de origem suméria, egípcia e indiana. Aí o jornal pegou, largou a matéria, logo em seguida veio o Smithsonian e falou assim, eu nunca vi esses dois caras, não conheço, não é contratado nosso, tal, não sei o quê, só que foram aparecendo evidências que esses caras trabalhavam mesmo, né, para o Smithsonian. O Smithsonian, como a gente sabe, eles estão respondendo um processo muito, muito grande em relação aos esqueletos gigantes que desapareceram, que estavam em poder deles, enfim. Mas bacana. Aí eles relataram isso daí, posteriormente, ou coisa de poucos anos depois, os caras sumiram, os dois, né? Então, alguém fez um servicinho aí pelo jeito, né? Os caras estavam sendo inconvenientes aí em relação ao que eles estavam apresentando. Em 1966, alguém estava escavando um lugar. Não tem uma proximidade muito grande, mas, por exemplo, os caras estavam no Colorado, essa daqui foi encontrada em Utah. Aí acharam um artefato que foi dado o nome de medalhão, a Dama de Elche, com a mesma figura. Para quem conhece, é aquela dama que usa como se fosse um penteado o nome da moça lá do Guerra nas Estrelas. Enfim, vamos tocar. Então, é o mesmo desenho do busto feminino, tal, não sei o que, lá, encontrado lá perto de Alicante. Como é que essa peça veio para aqui, né? Então, pode ter sido uma ou parte, ou esse objeto que estava em poder lá de alguém, lá da turma do Kincaid,
e o Smithsonian foi lá resgatar e deixou cair só essa daí, ficou no meio do caminho, enfim, não se sabe. Aí o que acontece? Observando a imagem, né? Então essa imagem especificamente sobre a cabeça dela, coloca a imagem de novo, Edna, por favor. Onde está ela com fundo azul ali. Legal. Em cima da cabeça dela, se vocês notarem, tal, mesmo porque está pequena, mas dá para ver. Aquele bico que parece um treco de tubarão ali, no formato triangular, isso daí é uma flor de lótus. A flor de lótus, ela só era utilizada na antiguidade por povos egípcios ou por povos indianos. Não tinha em lugar, essa representação não rolou em lugar mais nenhum. Então isso daí fica claro de que essa dama provavelmente era dessa região. Então, 1-0 aí para quem notou isso daí, que é a banda de lótus, né? Aí o outro ponto que é muito marcante é a escultura. Ela tem os traços, são os traços femininos muito semelhantes aos que são retratados na caverna de Ajanta, na Índia. Então, é possível notar que ela tem uma representação aqui que a gente pode concluir ali, Ásia Menor, né? Então, essa dama, se ela existiu de verdade, ela está relacionada a esse pedaço. Aí tem uma outra descoberta. Quando limparam o medalhão, notaram que tinha uma inscrição em cuneiforme que remete a associação dela a Semiramis, né? Semiramis, que foi esposa de Nimrod, e que era uma personagem real da Mesopotâmia. Então, essa mulher, provavelmente, ela esteve, de alguma forma, vinculada ou ligada às Américas em algum momento, porque para ter essa referência, né, forte, fica aí a sementinha plantada. E aí o que esse historiador e pesquisador escocês ele fala? Que Semiramis, né, chamada de Samurramat, foi mencionada por Heródoto e por Diodoro Siculos. Nos textos, ela nasceu de uma deusa e, após casar com um oficial assírio, ela se tornou esposa do rei Ninos, fundador de Nínive. Então, essa figura, ela tem uma representação muito mais antiga do que se fala dela e traz uma realidade para o nome, para a figura, e que ela esteve passeando por aí. E aí o que cai o queixo, né? Quando você pega essa figura, essa imagem dessa mulher com essa cabeça bem decorada, essas partes nas laterais, todo um aparato de objetos pendurado no pescoço, e aí você dá de cara com a figura das mulheres Hope e Anasazi antigas. Aí você cai da cadeira. Pode pular direto, Edneu, sem escala. Gente, como é que essas mulheres chegaram à conclusão que elas tinham que fazer um penteado desse jeito? Em algum momento, lá na antiguidade, alguém viu a Dama de Welch passeando aqui pelas Américas, né? Porque ela também tinha tecnologia bem avançada, já que a tecnologia, na época, no período, no local que ela estava, era bem evoluída para esses seres que estiveram aí, né? Então, observem bem esses penteados e a hora que vocês puderem, entrem na internet e vejam ampliado o que é isso. Pode partir de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de como arrumar o cabelo, então o marido dela fala assim, faz 2 caracóis aí que eu vou te pegar toda noite. Mentira, né? Então, é uma relação bem bacana que a gente pode começar aí atrás de novas pesquisas.
E isso daí acontece também, né, que são outros comparativos, com o Príncipe dos Lírios, que é um afresco minoico, em comparação com o Rei Pacal. Eles se conheciam? Estiveram próximos? Não se sabe, né? A gente vê o Rei Pacal dentro da nave ali, que estava pilotando, ele foi para a região lá da Grécia, onde viviam os minoicos lá, os micênicos, conheceu o Príncipe dos Lírios. E aí a gente olha ali embaixo, o Tatanka Yotanka, que é o touro sentado, famoso chefe da cota, e o Naram-Sin, que foi rei da Cádia. Essa imagem do Naram-Sin é de uma conquista dele, onde inclusive aparece ele em relação às outras pessoas com que ele está batalhando, ele sendo um gigante. E aí o mesmo touro sentado depois, com uma única pena, e ali o afresco egípcio, também com a utilização da pena única. Essas pessoas, a gente coloca aí 11 mil, 13 mil quilômetros de distância. Não dá para considerar que, assim, do nada se viam, né? Outra brincadeira, que é um outro estudo que eu fiz aqui só para brincar, para a gente poder reavaliar. Então, Derinkuyu e Kaymakli, na Turquia, os acadêmicos falam que essas estruturas subterrâneas foram construídas na época do dilúvio. Só que aí, pessoal, é o seguinte, como é que você vai colocar um monte de gente numa caverna quando você tem um avanço de águas aí que vai cobrir boa parte do solo terrestre, né? Nem a pau, você vai matar um monte de gente afogado aqui. Então, o que seria mais convincente se os estudiosos chegassem e falassem, olha, isso daqui foi construído para proteger várias pessoas do frio, não é? Então, a gente tem ali essa era glacial rolando e 8 andares para baixo do solo. Você não vai colocar pessoas 8 andares com inundação rolando, né? Então é para a gente pensar um pouco mais, um pouco melhor e poder até conversar com outras pessoas, assim, fazer uma colocação, falar assim, olha, eu acho que assim, assado cozido, cabe melhor essa informação, né? Ventilação também, problema, né? Porque você vai assim, cara, inundou aqui, né? Teve uma quantidade de água. 8 andares para baixo da terra, você mata todo mundo, cara, né? Então não tem como. Então você vai proteger as pessoas de um frio muito forte, protege, lógico, aí fica mais fácil de entender. Diferente da próxima página, que a gente vê em vários locais, eu coloquei alguns só aqui, que você pode imaginar, teve uma inundação. Aí, logicamente, você vai colocar os caras num lugar alto, né, para proteção. E existem esses locais com cavernas em locais bem altos, né? Então você previne de afogamento ou consegue salvar um monte de gente aqui nessa brincadeira. Isso é na China, na Espanha, no Nepal e um monte de outros lugares. E são alguns exemplos. Então a história, a gente tem que considerar que ela está bem mal contada, ela é para tentar enganar trouxa, né? Eu adoraria ser mais novo e ter um pai me falando essas coisas, porque eu ia cair de pau nos meus professores, mas ia sair dando porrada para tudo quanto era lado, né? E aí as estruturas pariformes, né? Então, quando eu falei de cataclisma ali, que faz parte da inundação das cavernas, tal, tudo isso, então tem um livro muito legal que eu sugiro para as pessoas que não leram ainda aproveitarem, que é muito bacana, que é o Cataclisma, do Brian Foster. E o Brian saiu a campo e ele observou que uma série de objetos, colunas, enfim, estruturas
em locais, em sítios arqueológicos, estavam caídas no chão num determinado ângulo. Aí ele foi lá medir essa angulação e ela invariavelmente batia com 23,4 graus de angulação. Não por coincidência, quando ele defende a respeito do cataclisma, que foi uma das primeiras coisas que os pesquisadores levantavam e descobriram e trocavam ideia a respeito, foi o porquê que o eixo da Terra ele tem uma angulação de 23,4 graus. E essa medida ela foi replicada em uma série de outros monumentos que estão em pé agora, né, hoje em dia, com essa mesma angulação. Então, seria mais seguro manter nessa angulação, ou foi simplesmente assim, esse ângulo eu gostei dele e vou começar a colocar em vários lugares. Então, está lá em Meroe, no Sudão, está em Tiwanaku, está em Kumapunku, está em Stonehenge, está na Índia, está na Ilha de Páscoa, enfim, tem essa marcação em vários lugares. Então, tem algum motivo para isso? Provavelmente, eu acho que sim. Se não tiver, foi uma forma de marcar esse momento, ou de falar alguma coisa, fazer uma menção, pode ser também. Não faço a menor ideia, mas está aí. Bem claro e em vários lugares, né? E aí, essas estruturas pariformes, como o Edneu passou já a próxima página, há pouco tempo eu descobri essa imagem de BH, em Minas, só que antes de colocar em qualquer lugar, eu fiz contato com várias pessoas de Minas, principalmente as que estão próximas de BH, assim, você conhece isso daqui, você conhece isso aqui e tal, não sei o quê, nossa, não conheço. Pra vocês terem uma ideia, isso daí fica a 80 quilômetros, se não me engano, de BH, na Serra da Moeda, né? Ou melhor, 40 quilômetros de BH, está mais perto ainda. E vários mineiros não sabem da existência disso. Próximo a essa estrutura, que assim, uma outra coisa, a primeira pessoa que falou a respeito do caminho de Piabiru foi o próprio Brian, numa palestra que ele fez aqui no Brasil, e que ele foi contra, inclusive a palestra foi em Peruíbe, e deixou o pessoal de lá meio bravo, porque ele falou assim, olha, vocês falam que a tradução de Peruíbe é entrada de tubarões, alguma coisa relacionada a tubarões, vocês estão equivocados totalmente. Peruíbe é caminho para o Peru, a tradução correta. O Brian, como é estudioso da cultura Inca, sei lá quantos mil anos, acho que desde 2009, uma coisa assim, ele tem total noção. E aí, até onde eu sabia, esse caminho, ele tinha uma abertura que vinha ali de Peruíbe e ia até Floripa, né? Então tinha uma conexão ali. E eu não sei o que eu estava olhando, pessoal, na minha pesquisa, e eu dei de cara com essa em Minas. E uma outra imagem que tinha no mesmo site, que fala a respeito dessa estrutura, aí a gente consegue ver que é um portal bem de desenho inca, e do lado dessa estrutura, uma estrada com a configuração também as estradas incas e maia, né, com a mesma forma de colocar as pedras no chão, a mesma largura das que tem nos caminhos incas, né. Estiveram aqui? Provavelmente, só que só em Peruíbe? Não, tiveram também em BH, né? E vai saber mais aonde que eles estiveram. Aí a foto seguinte, volta uma, Edneu, por favor, que você está adiantado. A foto seguinte também, que foi por acaso que eu achei essa imagem, então eu tinha conhecimento dessa gruta da Índia, se eu não me engano, num dos pontos turísticos da Índia mais famosos, eu não sei se é a Janta,
Eu não vou saber precisar. E, de repente, eu dei de cara numa outra pesquisa com a imagem acima, onde a gente vê na Nicarágua uma coisa muito semelhante, mas muito semelhante mesmo, o tipo de corte de pedra, o tipo de corte das colunas do terraço na parte de cima, mesmo tipo de material, de rocha, a escadaria também é a mesma coisa, na Nicarágua. Agora, se alguém de vocês puder me explicar o que tinha um elefante fazendo na Nicarágua, o cara fazer uma escultura dessa, por favor, me fale, porque eu não faço a menor ideia. Então, existe conexão? Tá na cara. Não tinha elefante lá, né? Cara, não tem como. Nas Américas, né? não tem elefante. Nas Américas não tem. Não tem como, cara. Né? Mesma coisa que o cara colocar um urso no Brasil, né? Nunca teve urso aqui, aí você fala, não, nós tivemos urso em um determinado momento. E a última imagem, que é Göbekli Tepe, né, na Turquia, e de repente a mesma estrutura em Menorca, na Espanha. Que fala-se muito de Göbekli, mas só que fala-se praticamente nada de Menorca, na Espanha. E a estrutura ali é o T, né, forma da rocha em T, mesmo tamanho, mesmo desenho, enfim. E aí a gente está indo quase que já para o final, para quem tiver com sono, já dá para avisar, está terminando, que são também estruturas pariformes. Pode pular mais uma, Edinel, por favor? Que a gente tem aí em Salta, na Argentina, essa estrutura posicionada dentro de uma gruta, numa pedra imensa. O templo da Luna, que fica no morro do lado de Machu Picchu, Huayna Picchu, em Mule Canyon, que é aquela região de Utah, nos Estados Unidos, que tem muito dessas estruturas encravadas nas rochas, e no Himalaia. Então, são pontos distintos, com uma certa distância, e a gente vê a mesma coisa. Aí o que é bem legal agora, que a gente vai voltar na lembrança de umas páginas anteriores, isso daqui foi uma descoberta também recente. Aí eu comecei a ver estruturas parecidas com aquelas de Mpumalanga, né? E eu fui descobrir na Jordânia, para vocês terem uma ideia, são 6.400 quilômetros de distância ao norte, a linha reta para cima. Um sítio muito parecido com o Blau Boschkrau, que a gente falou lá na página 5, né? Isso daqui fica próximo de um oásis, do lado de um oásis. E esse oásis ele fica em linha reta, praticamente, de Jerusalém até a cidade de Ur, onde a gente tem o zigurate de Ur ali, está em linha reta, horizontal. Então, isso daqui estava no meio do caminho, ou foi o primeiro assentamento para depois distribuir pessoas, tanto para a Suméria quanto para a região da Jordânia? Não faço a menor ideia. Isso daqui eu descobri a trancos e barrancos, assim, sem querer, totalmente sem querer. Mas está lá, está posicionado. Não saindo muito da brincadeira, aí o que aconteceu? Esse daqui eu já tinha descoberto há mais tempo, que é a mesma estrutura, só que ela está a 60 quilômetros da onde fica Nazca. Pode pular mais uma, Edneu. E que faz parte do mesmo tipo de desenho de assentamentos. E é tão antigo quanto o da página 5. Então, a história está mal contada? Tá, bem mal contada. Porque a gente vê evidências a toda hora. Para quem tem um pouquinho de tempo, eu, graças a Deus, eu tenho um pouco mais de tempo que eu acredito que vocês, não é vagabundagem, mas adoro isso. Então, às vezes eu troco uma noite de sono para ficar procurando alguma bucha que ninguém sabe, ou coisas para eu mesmo pesquisar, que eu adoro, e eu vou levantando isso. E aí, também, para não ser chato e falar que só existem aquelas lá do calendário de Adão e na praia, quando você vai cavocar mais um ponto, você acha na Índia, né, Andhra Pradesh, na Armênia,
no Laos e em Khao Soeni. Eu acho que algumas pessoas já ouviram falar do que é chamado de Parque Arqueológico do Solstício. Então ele traz também o mesmo desenho, a mesma formação com as rochas, com a localização dos solstícios, dos equinócios, norte e sul, lá, só que esse daqui sem alinhamento com Órion, pelo menos ainda não tem nenhum estudo em cima disso. Então, gente, é o seguinte, a hora que vocês começam a prestar atenção um pouquinho mais, vocês vão ver que tem mais coisa debaixo do pano do que outra coisa. Então, eu defendo muito a teoria de que não é mais teoria, eu acho que uma parte das pessoas começaram a se ligar, né? Que o lado financeiro, a cobiça pelo poder, ela está muito mais evoluída e as pessoas se interessam muito mais por isso do que por qualquer ser humano que está aí atrás me assistindo e olhando o Edneu, né? Então, é o momento agora da gente poder parar e falar assim, opa, estamos numa enrascada. O que esses caras querem da gente? Não é, Edneu? Que é um outro assunto para a gente ver um outro dia, principalmente para não ter bucha de YouTube querendo correr atrás do Edneu. Na verdade é o seguinte, a história realmente ela foi mal contada até hoje, e a arqueologia ela é uma ferramenta que ela está trazendo a verdade, né? Cada vez mais. E gozada que essa verdade às vezes coloca a gente na parede, que a gente não consegue compreender o que realmente aconteceu nos antigos tempos, né? Coisa que a gente vê assim, coisas incríveis, que eu acho fascinante a arqueologia, é que a gente vê umas peças incríveis, que você que é escultor, eu também, que também dou umas mexidinhas, a gente sabe o quanto é trabalhoso você executar uma peça, que nem você mostrou aquelas peças de jade. Você falou em bronze, bronze é um material ainda duro. A história conta de cobre, amigo. Como é que pode cobre? Imagina você ter sei lá, um cinzel de cobre, né? O bronze ainda é um material ainda resistente. Então tem certas coisas que ao longo do tempo a história nos propôs, e que hoje a gente tem um outro raciocínio em torno de que alguma coisa está errada, como você falou, alguma coisa está errada. O que eu não sei, ou melhor, não sabemos. Quem sabe a gente vai precisar ainda viver mais 500 anos, um milênio, para ser descoberto. Essa geração não descobre, meu. Para nos dar a resposta. Não vai dar tempo. Não vai dar porque se a gente for imaginar que, quem sabe, no passado distante, houve a movimentação das placas tectônicas, né, terrestre, ela se mexeu, né, saiu de um lado. Então, provavelmente, é onde determinadas coisas de animais que não existem em determinados continentes, talvez não exista hoje, mas num passado antigo, vai lá saber, né? Então um grande mistério, né, amigo? Eu acho que o importante... Eu acho que o principal aí, você está com o livro aí do teu lado? Não. Não tá. Tá. O meu também eu acho que ficou lá embaixo. Mas o que é interessante, não precisa nem mostrar o livro, tá na capa dessa apresentação, inclusive, que eu acho legal para que as pessoas comecem a entender. Assim, o livro ele tem uma proposta de fazer um relatório a respeito da nossa história, né? Presença de seres avançados junto conosco, tal, não sei o quê. A introdução do ouro, porque o ouro que foi o principal motivo causador de toda essa alteração de consciência, alteração do nosso comportamento como seres humanos, né? E que a gente tem que entender que a gente tem que voltar à nossa essência. Então o livro traz todas essas dicas, traz o que é legal, o que não é. É uma linha do tempo
na história durante 300 mil anos de escravidão, né? E para que as pessoas saiam desse processo. Para poder sair do processo de escravidão, para poder chegar nesse ponto, a gente tem que despertar, né? Então, tem uma proposta de despertar no meio da narrativa. Então, pessoal, não vou escrever um livro para contar história para boi dormir, né? Não preciso disso. Eu apareci por acidente como escritor. Alguém falou assim, cara, você tem um conhecimento legal pra caramba e você fala de umas coisas que ninguém fala, então leva a público isso. Se eu pudesse dar de presente para as pessoas, daria, na boa, né? Só que tive um custo para fazer o livro. E não vou escrever mais. Edneu, para mim está claro que eu não vou escrever mais nada, chega, né? Já deu. O que eu tinha uma missão, que era levar conhecimento para as pessoas para... Opa! Tem mais coisa aqui que eu preciso saber, né? Ah, legal, beleza. Achou aí. Tá aqui, ó. É legal escrever, é legal. É legal quando você tem um conteúdo. Tá bonito esse braço, né, cara? Não dá nem pra pôr camisa, pô. Não passa aqui, não passa. O duro é não poder levantar a latinha com a mão direita, né? Só com a esquerda. Eu estou fazendo um curso de canhoto aqui já há um mês. O mouse eu já estou conseguindo até desenhar com o mouse, acredita? Cara, eu não consigo fazer nada com a esquerda. Agora, e aí é isso. Teve um negócio bem complicado para conseguir. Só para voltar e a gente liberar as pessoas também. Então, tem a imagem aí que tem a evolução, como as pessoas defendem, né? Então, tem um livro também que eu sugiro as pessoas lerem, que é a História Secreta da Raça Humana, que é do Michel Clermont. Que aí tem uma revelação que é muito legal, que o homem sempre esteve ao lado, inclusive, dos simiescos, né, e dos hominídeos, o ser humano, né, o sapiens. E que são histórias que a gente está desde o Mioceno Superior, a gente está falando de 55 milhões de anos. Como a humanidade está correndo atrás do prejuízo, né? Então, pessoal, é o seguinte, tem evidências, esse livro tem um sumário no final que é muito legal. Então, vocês terem uma ideia, há 2 milhões e 800 mil anos atrás, foi descoberta uma esfera metálica sulcada, ou seja, não tinha ninguém para sulcar essa esfera, né? Assim como a impressão de um sapato na região de Utah, há 590 milhões de anos. É isso? Então, não precisa falar mais nada. Esse resumo do livro está no final dele. Quem puder, acha em PDF. Esse livro é sensacional. Para cair o queixo de cada um, né? Eu defendo, né? Então, isso é o fim da história? Não, não é. É só o começo. A gente está engatinhando para um momento muito especial, né? Então, são evidências e evidências que estão sendo descobertas. A gente tem uma tecnologia hoje muito mais funcional para arqueologia, né? Não sou arqueólogo também, não tenho acesso a esse material, mas adoraria, né? Lembro que é caro pra caramba. Mas outras pessoas têm e estão se utilizando disso, né? Então, ninguém pode ser considerado dono da verdade. Ninguém pode falar assim, na verdade, né? Tem um monte de gente que começa o papo e fala assim, na verdade, né? Fala assim, não tem verdade. Até agora a gente está atrás dela, né? E o ponto final da história não existe, simplesmente não existe. A gente está correndo atrás para poder conquistar um pouco mais disso daí. O interessante é que tenha cada vez mais pessoas interessadas em buscar a verdade. Empenhadas, né? E não ficar dependendo de mim ou de outras pessoas que vêm aqui para falar, né? É super subjetivo isso, né? Eu poderia, por exemplo, me aproveitar disso, como está cheio de gente por aí, e ganhar grana com isso. Podia abrir um canal e começar a contar mentira para todo mundo. Nossa, cara, eu ia me beneficiar com isso. Mas esse daí não é a minha pegada, não. Né? Eu estou bem longe disso. Eu penso assim, tá? Eu não abro mão, porque eu acho que para você se sentir um pesquisador,
você tem que ver o lado da verdade. Se você começa a se contaminar em historietas e você não tem nenhuma noção, nenhum critério para poder abordá-las, né, cara? ou, sei lá, pesquisá-las de uma forma, sei lá, com senso. Então, amigo, vale tudo, né? Eu acho que para nós hoje não é vale tudo, né? Eu acho que a gente está em busca realmente de tentar buscar algumas respostas, né, em algumas verdades que não são ditas de uma forma arbitrária para apenas passar régua. Vai falar que é isso e tudo bem. Então, para a gente ver como nós fomos enganados durante tanto tempo. Então, realmente, a história ela precisa ser reescrita. É a única forma. E outra, né, Edneu, se a gente for considerar, teria outras formas mais inteligentes de arrumar grana do que ficar pesquisando tudo isso, né? Bastava ser vereador ou deputado, né? Então... E eu fico pensando hoje, né, que a gente tem uma facilidade enorme de informação, mas a mesma facilidade que tem a informação, tem justamente a desinformação, esse que é um perigo. Pra caramba. Porque algumas pessoas, sem critério nenhum, acabam usando isso para falar isso, abrir o sensacionalismo, né? E que é isso que chama atenção. Uma coisa que eu tenho notado, as pessoas adoram ser enganadas. Nossa, é impressionante, cara. Elas acreditam durante tanto tempo em uma ideia, e quando realmente pega uma pessoa assim convincente, que traz à luz determinada verdade, ela continua teimando naquilo, né? Porque ela não quer olhar para trás e perceber que ela passou durante muitos e muitos anos assumir que foi errado, na coisa errada. Entendeu? Então é mais fácil ela, né, tá bom, vai, entendeu? E a gente então, vê isso daí todos os dias, né, cara? Todos os dias a gente vê isso. Edneu, então, conversa com o povo, pega a pergunta, eu vou descer para pegar mais uma. Não, pergunta não. Agora é o seguinte, a única pergunta que eu vou colocar aqui é a minha, porque, é claro, eu não quis parar, não houve uma condição para a gente colocar um bloco de perguntas, quem sabe numa outra oportunidade.